Olá, meu nome é Agnaldo Cândido dos Santos, eu sou estudante em bacharel em teologia no polo da UniSusemar, aqui de Mogi das Cruzes. Eu quero falar com você sobre o Templo Sagrado de Jerusalém, pois muitas pessoas eles não compreendem porque o templo foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém, ela é considerada uma das cidades mais antigas do mundo e sempre teve um papel central na tradição religiosa judaica. Localizada no coração da Judéia, essa cidade não apenas serve como um ponto importante espiritual, mas também como um epicentro do poder político e atividade econômica ao longo da história antiga. Assim, o Templo de Jerusalém não é apenas um edifício de significado espiritual profundo, mas um pilar que sustentava a vida religiosa, política e econômica de toda a região. E a destruição desse templo não foi apenas uma perda arquitetônica, mas um profundo golpe para a identidade do povo judeu, reverberando através de gerações até o dia de hoje. Ok? Então se prepare aí para explorar esses vestígios do passado e entender as dinâmicas do presente e contemplar o futuro desse local que é emblemático, beleza? Vamos lá então. Quem destruiu o templo e por que ele foi destruído? O templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. A operação foi comandada por Tito, que mais tarde se tornaria imperador de Roma. Tito era filho de Vespasiano, que havia sido nomeado pelo imperador Nero para reprimir a revolta da Judéia. Após Nero cometer suicídio em uma breve guerra civil conhecida como o Ano dos Quatro Imperadores, Vespasiano assumiu o trono imperial e Tito continuou a campanha na Judéia, culminando no cerco, na destruição de Jerusalém. Por que o templo foi destruído? A destruição do templo foi o ápice do cerco de Jerusalém. Foi um evento marcado pela brutalidade e pela severidade das represárias romanas contra a primeira revolta judaica que começou no ano de 66 depois de Cristo. Então, durante o cerco, Jerusalém foi completamente cercada e a fome, as doenças devastaram a população sitiada. E quando a muralha foi finalmente rompida, os romanos destruíram a cidade, incluindo o templo, que era o coração espiritual, político e econômico da nação judaica. Qual o significado dessa destruição? Para os romanos, a destruição do templo foi um ato simbólico, destinando ou demonstrando o poder imperial. Para os judeus, por outro lado, representa uma catástrofe sem paralelo. O templo era visto como um ponto local da presença divina na terra e a sua destruição foi percebida como um desastre religioso e também nacional. Então nós podemos ver a gravidade da destruição do Templo de Jerusalém, não apenas como um evento histórico, mas como um momento de profundo trauma coletivo para o povo judeu, cuja a repercussão se estende até os dias atuais. Qual era a importância do templo para o povo de Jerusalém naquela época? O Templo de Jerusalém era considerado o centro espiritual do judaísmo. Segundo a tradição judaica, era o lugar onde a presença divina residia de forma mais intensa aqui na terra. E eu quero citar alguns pontos para destacar essa presença, esse lugar. Era um lugar do sacrifício, né? O templo era o único local onde os judeus podiam realizar sacrifício, que era parte central da prática religiosa da adoração. Também era o local das festas e peregrinações, porque 3 vezes durante o ano, a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos, todos os judeus eram encorajados a visitar o templo para celebrar e fazer ofertas cumprindo o mandamento bíblico e de peregrinação até a cidade santa. Também era o centro de oração, de estudo. O templo também era um local de oração contínuo, né, da Torá,
que atraía eruditos e líderes religiosos para debater as questões da lei e também da fé. E a importância do templo? Politicamente, o templo servia como um ponto de ligação entre a sociedade judaica e a administração romana, entre o povo e a sua liderança religiosa. Era também a sede do governo religioso, né? O Senadrim, que era a principal corte da justiça e autoridade legislativa dos judeus, porque frequentemente eles se reuniam dentro desse complexo do templo, os sumos sacerdotes, que desempenhavam funções tanto religiosas quanto administrativa, e também tinha lá a sua base, né? Também tinha um simbolismo nacional. O templo simbolizava a autonomia e identidade nacional dos judeus. Era um ponto de unificação para o povo, especialmente em tempo de crise ou de festividades nacionais. Economicamente, o templo era o motor para a economia local de Jerusalém e da Judéia por várias razões. Primeiro, a atividade comercial, porque a presença constante de peregrino e turista para as festividades religiosas garantia uma fonte de renda regular para os comerciantes e os artesãos e os fornecedores de serviços locais. Também era a centralização de riqueza. Como local de oferta, de dízimo e de doação, o templo acumulava uma quantidade significativa de riqueza que era usada para manter não só o próprio templo e os seus funcionários, mas também para financiar as obras públicas e essenciais às pessoas mais pobres. Em resumo, o Templo de Jerusalém era mais do que uma mera construção, era um centro vital para a vida religiosa, política e econômica dos judeus. E a sua destruição, portanto, não só destruiu a prática religiosa, como também desestabilizou as estruturas políticas e econômicas da sociedade judaica da época. Então, analisando esse ponto, nós podemos estar compreendendo a profundidade e a plenitude do impacto que o templo tinha na vida diária, bem como a magnitude das suas perdas. O templo foi totalmente destruído ou sobrou alguma parte visível nos dias de hoje? Após a exploração, a importância histórica do Templo de Jerusalém, muitos podem se perguntar se restou alguma parte dessa estrutura que era monumental nos dias de hoje. Embora o Templo de Jerusalém tenha sido essencialmente destruído pelos romanos em 70 d.C., com suas estruturas incendiadas e as suas preciosidades que foram saqueadas, ainda existe um vestígio muito significativo que permanece até os dias de hoje. O Muro das Lamentações, também conhecido como Cotel, é uma porção do antigo muro de contenção que circundava o monte do templo, onde o templo propriamente dito estava situado. O Muro das Lamentações é o local mais próximo do Santo dos Santos e que os judeus podem chegar para orar. Considerando as restrições atuais no monte do templo, onde se encontram agora locais que são locais sagrados islâmicos. Qual o significado do Muro das Lamentações? Para muitos judeus, o Muro das Lamentações é um símbolo de fé duradoura e resiliência. Ele se tornou um local de oração e peregrinação, onde milhares de pessoas de todo o mundo vêm para orar, meditar e inserir pedidos de oração nas fendas das suas antigas pedras. E durante ocasiões importantes, como algumas festas que acontecem, é comum ver cerimônia sendo realizada neste local sagrado. Então a gente precisa visualizar todo esse contexto para a gente poder entender. Embora o magnífico templo de Jerusalém tenha sido destruído, o Muro das Lamentações teve como um poderoso lembrete da antiga glória do templo e um simbolismo de esperança para o futuro. Este
remanescente histórico não apenas conecta o passado ao presente, mas também é um testemunho vivo da história judaica e da conexão espiritual ininterrupta do povo judeu com Jerusalém. Existe alguma coisa no lugar do templo judaico? Embora o templo de Jerusalém tenha sido destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, então um vestígio significativo ainda permanece, servindo como um poderoso símbolo da continuidade e resiliência judaica, que é os Muros das Lamentações. O Muro das Lamentações, também conhecido como Muro Ocidental, é uma das últimas estruturas remanescentes do complexo original do templo. Ele está localizado na parte ocidental do monte do templo, no coração da cidade velha de Jerusalém, e tem uma importância muito grande. Esse muro é considerado sagrado pelos judeus por ser o ponto mais próximo do Santo do Santo, do Antigo Testamento, ou do Antigo Templo, onde os não sacerdotes podem orar. O Santo do Santo era o coração do templo, onde se acreditava que a presença divina residia ali naquele lugar. As práticas contemporâneas. Hoje, o Muro das Lamentações é um local de peregrinação para os judeus de todo o mundo, e as pessoas vêm orar, meditar e depositar pedidos ali, orações escritas nas fendas do muro. Ele também é um local para celebrar festas religiosas importantes, né, naquele local. Aonde está situado o monte? No local do antigo templo, hoje se encontra o Monte do Templo, uma área que é sagrada tanto para os judeus quanto para os muçulmanos. Sobre este monte estão construídas duas importantes construções, a islâmica, que é a Cúpula da Rocha, e uma mesquita. A Cúpula da Rocha é particularmente notável, construída sobre a rocha que muitos acreditam ser o lugar onde Abraão preparou-se para sacrificar o seu filho Isaque e onde o próprio templo foi fundamentado. Essa área continua sendo um ponto focal de disputas religiosas e políticas, né? Refletindo a complexidade das relações entre judeus e muçulmanos na região. E o acesso ao monte do templo é altamente regulamentado, e enquanto os judeus podem visitar, tradições rabínicas e regulamentações políticas frequentemente restringe a oração judaica nesse local. O Muro das Lamentações e o Monte do Templo, portanto, são mais do que meros pontos de interseções históricas. Eles são locais vivos de fé, disputas e diálogos interreligiosos. A existência do Muro das Lamentações como parte permanente do Templo de Jerusalém serve como um lembrete contínuo da antiga glória do templo, do profundo significado que ele ainda mantém para muitas pessoas em todo o mundo. Podemos então visualizar não apenas o passado histórico, mas a relevância contínua e a complexidade que cerca o local do templo nos dias de hoje. Pode-se perceber alguma disputa para aquele território na atualidade? Sim. O local do antigo templo de Jerusalém é sagrado não apenas para os judeus, mas também para os muçulmanos. Para os judeus é o local mais sagrado do judaísmo, onde se situava o templo original, o centro da fé judaica. Já para os muçulmanos é conhecido como o Nobre Santuário, é o terceiro local mais sagrado do Islã, abrigando a Cúpula da Rocha e a mesquita. As tensões, elas são frequentes. Fonte de tensões acontece diariamente. A importância do local para ambas as religiões frequentemente leva às tensões e conflitos, especialmente sobre o direito de acesso e práticas religiosas. Questões de soberania e controle sobre este local são centrais no conflito Israel-Palestino, vamos dizer assim.
Então é muito normal, comum na atualidade, nos dias de hoje, a gente ver incidentes acontecendo envolvendo essas restrições, esses acessos, né? Por conta desses acessos. São atos de violências, protestos, são muito comuns nessa região quando a gente para observar. Em Jerusalém, questões de fé, política e identidade nacional estão interessantemente atrelados às disputas pelo monte do templo e são um microcosmo das maiores questões que afeta toda a região, envolvendo direitos históricos, religiosos, nacionais. Que Deus abençoe a todos, espero que tenham tido, que possam usufruir desse pouco de conhecimento que nós acabamos de passar a você.